E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte problema. Uma dúzia de ovos custa R$ 6,50. Quanto pagarei por 7 dúzias? Mas antes de irmos para a resolução deste problema, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e para que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar as novidades postadas aqui diariamente. Então vamos agora para a resolução deste problema. Com relação ao enunciado do problema, nós sabemos que o preço de uma dúzia de ovos é igual a R$ 6,50. E a pergunta que eu preciso responder é: quanto pagarei por 7 dúzias? Então, pensando nisso, para determinar a resposta para este problema, nós precisamos multiplicar R$ 6,50 por 7. E assim nós vamos determinar quanto nós vamos pagar por essas 7 dúzias. Portanto, o que nós vamos fazer é resolver esta multiplicação. 7 vezes R$ 6,50. E como vocês podem observar, aqui nesta multiplicação, nós temos um número que é decimal, ou seja, ele apresenta aqui uma vírgula. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para resolver uma multiplicação que envolve um número decimal é desconsiderar esta vírgula e multiplicar como se nós tivéssemos 650 vezes 7. E depois que nós resolvermos esta multiplicação, nós vamos reconsiderar a vírgula e determinar em que posição ela deve ficar no seu resultado. Então nós vamos começar multiplicando 7 pela ordem das unidades, ou seja, 7 vezes 0, cujo resultado é igual a 0. E na sequência nós vamos multiplicar 7 por 5, e 7 vezes 5 é igual a 35. E o 5 nós acrescentamos aqui embaixo, e o 3 vem aqui como uma reserva. E nós teremos 7 vezes 6, que é igual a 42, e 42 somado com 3 é igual a 45. E assim nós obtivemos como resultado 4.550. Mas nós precisamos lembrar que 6,50 representava o preço da dúzia de ovos, e ele tinha uma vírgula aqui. E se nós lembrarmos, existiam duas casas decimais após a vírgula. Portanto, nós devemos levar em consideração essas duas casas decimais e nós devemos contá-las também aqui no nosso resultado. Então, para posicionar a vírgula, nós vamos contar duas casas, aqui uma, duas casas, e a vírgula virá exatamente aqui. E assim nós sabemos que 7 vezes 6,50 é igual a 45,50, uma vez que, inicialmente, a vírgula estava posicionada aqui, e aqui nós temos duas casas após a vírgula, ou seja, duas casas à direita da vírgula. Portanto, aqui no resultado, nós devemos considerar também duas casas após a vírgula. E até este ponto, nós conseguimos determinar este preço. Aqui nós já conseguimos determinar quanto será pago pelas 7 dúzias. Mas para ter certeza que nós resolvemos esta operação corretamente, nós vamos realizar uma prova real e utilizar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. E nós vamos dividir 45,50 por 7, porque ao dividir 45,50 por 7, o nosso resultado tem que ser igual a R$ 6,50. E se esse for o nosso resultado, então isso quer dizer que nós resolvemos corretamente esta multiplicação. E além disso, nós também vamos analisar como nós podemos resolver uma divisão que possui um número decimal aqui no dividendo. E para resolver uma divisão na qual nós temos um número decimal e um número inteiro, nós primeiro devemos considerar que as casas decimais que estão à direita da vírgula devem ser da mesma quantidade aqui no dividendo e também no divisor. Mas se vocês observarem, o divisor tem apenas o número 7, mas 7 pode ser escrito como 7,00. E nesse caso, nós ainda temos aqui o número 7, só que é uma representação diferente, na qual nós acrescentamos duas casas decimais. Mas por que nós fizemos isso mesmo? Porque o número de casas decimais após a vírgula deve ser igualado, tanto no dividendo quanto no divisor. E uma vez que nós fizemos isso, ou seja, aqui nós temos duas casas à direita da vírgula e aqui também, nós já podemos excluir a vírgula e assim nós teremos 4.550 dividido por 700. E esta divisão é uma divisão equivalente a 45,50 dividido por 7. Então nós vamos resolver esta divisão, que não possui números decimais, e é equivalente à outra que nós tínhamos anteriormente. Portanto, para começar, nós vamos considerar 4.550 dividido por 700, cujo resultado é igual a 6, porque 6 vezes 700 é igual a 4.200. E ao subtrair 4.200 de 4.550, a nossa diferença é igual a 350. Agora nós precisamos dividir 350 por 700, o que não é possível, uma vez que 350 é menor que 700. Portanto, nós vamos utilizar uma estratégia. Nós vamos acrescentar uma vírgula aqui no quociente
e um zero aqui no nosso resto. E nós teremos 3.500 dividido por 700, cujo resultado é igual a 5, uma vez que 5 vezes 700 é igual a 3.500, e ao subtrair 3.500 de 3.500, o meu resto será igual a zero. Isso quer dizer que, ao dividir 45,50 por 7, o meu resultado é 6,5, que é a mesma coisa que 6,50. Ou seja, isso quer dizer que nós resolvemos esta operação de multiplicação corretamente. E assim, nós já podemos responder a pergunta do nosso problema, na qual nós tínhamos: quanto pagarei por 7 dúzias? E nós sabemos que eu pagarei R$ 45,50 por 7 dúzias de ovos. E como você resolveu este problema? Você utilizou essa mesma estratégia para resolver esta multiplicação? Você utilizou uma estratégia diferente? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação que eu apresentei? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim, podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias sobre como resolver este problema. E não se esqueça de se inscrever no canal, para ficar por dentro dos vídeos postados aqui diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.